Chama o pessoal de fora, por favor, também, ó, para entrar. Vou conseguir a música outra vez. Só porque hoje eu vou encontrar os dois. Isso, bom dia. Então, olha só, a gente vai começar um pouquinho atrasado, vai começar, daqui a pouco a gente vai ajustando. Tem alguns grupos que não ganham hoje, tá? Vai cancelar, vou tirar lá de trás. E aí, para até 5 anos, se estiverem aqui, tá bom? Não fiquem muito preocupados com a taxa de perda do jeito, tá? O primeiro grupo a apresentar é o grupo das grandes contribuições da escola Armando Quintino. Seja bem-vindo ao grupo. Vou parar para você. O apontador. Pegou o apontador aqui. Bom dia, primeiramente. Bom dia. Bom, o meu trabalho que eu fiz foi sobre a contribuição do Brasil na teoria da relatividade geral de Einstein. Eita, não sei demais. Bom, um pouco da justificativa eu vou ter escolhido esse tema para apresentar aqui. Parte de eu ter me motivado a escolher esse tema foi porque envolveu o Einstein. Eu já gostava pra caramba dele, mas aí eu, por admiração, resolvi fazer isso. E outra parte também é porque esse ano de 2019 completa 100 anos que a teoria da relatividade geral dele foi comprovada, que foi em Sobral, no Ceará, lá no canto do Brasil. A base que eu tive para fazer esses slides foi o artigo científico Einstein e o Eclipse de 1919, que foi escrito por Antônio Augusto Passo Videira. Conhecido pra caramba também, esse cara aí é bravo. O objetivo do artigo. Isso é uma frase que foi tirada de dentro do artigo escrevido por Videira, que fala assim: o meu objetivo com esse trabalho é apresentar fatos relacionados à preparação inglesa para a eclipse solar total de 29 de maio de 1969, que foi um completo sucesso. O artigo ele foi dividido em tópicos. Esses tópicos também são divididos nos slides também. E são 4 tópicos. O primeiro é Einstein e a teoria da relatividade geral. O segundo é Sobral e o eclipse. O terceiro é a participação brasileira no eclipse lá. E o último é a conclusão. Tem até um spoiler aí que está spoilado. Vou falar um pouco sobre a teoria de Einstein. Bom, tudo começou depois de 1905, onde Einstein escreveu a teoria da relatividade restrita dele. E depois que ele escreveu essa teoria da relatividade restrita, ele percebeu que algumas coisas da teoria dele não batiam muito com a teoria da gravitação de Newton. Porque na teoria da relatividade restrita, o conceito de velocidade é relativo, e o de aceleração não. E na de Einstein, na de Newton no caso, não falava nisso, aí entraram meio que em conflitos. Aí, depois disso, ele ficou 10 anos estudando, para em 1915 ele lançar a sua teoria da relatividade geral, que meio que complementava a de Newton. E nessa teoria, como na teoria newtoniana, como a velocidade é relativa e a aceleração não, na teoria de Newton, ele, vamos falar assim, privilegiava os sistemas inerciais. Aí Einstein, ele queria fazer uma teoria para deixar os sistemas não inerciais equivalentes aos sistemas inerciais. Aí Einstein, ele pegou uma frase conhecida desde Galileu,
que fala que no vácuo, independente da massa, do raio, do objeto, ele sempre vai cair do mesmo modo. Aí Einstein viu isso como um princípio da natureza e que isso deveria ser usado nas leis de gravitação. Aí ele pegou isso e deu o nome disso de princípio da equivalência. Já na teoria newtoniana, ele empregava dois conceitos diferentes de massa, no caso. Seria a massa gravitacional e a massa inercial. A massa gravitacional seria assim, como que um corpo de massa reage sobre a ação da força da gravidade. E a massa inercial seria basicamente como ele reage com todas as outras forças que tem ao redor dela. E depois que Einstein viu isso, ele considerou um novo princípio físico, que no caso deu origem ao princípio da equivalência, e ele pegou essas ideias que ele foi tendo da teoria de Newton e sobre o princípio da equivalência e colocou no papel. Aí isso mais à frente se tornaria a teoria da relatividade geral. E quais seriam as consequências dessa nova teoria? Bom, a gravidade afetaria o tempo. Como assim? O tempo, ou o campo gravitacional, de grandes massas, afetaria o tempo perto dele. Se tivesse um corpo com grande massa, o tempo nele passaria bem mais devagar do que em outros corpos com massa menor. E também que o caráter, a luz, ela se desviaria. Porque antigamente, na teoria da gravitação newtoniana, ele pregava que só massa atraía massa. E como a luz, ela não necessariamente é uma massa, ela é um raio, vamos dizer assim, ele não conseguia explicar como que a luz se desviaria. Já na teoria de Einstein, como ele falava que os corpos de massa curvavam o espaço-tempo, ele tinha uma forma de falar, ou explicar mais ou menos, como que a luz se desviaria. E aqui tem um vídeo mostrando mais ou menos como é que é o experimento, como é que funciona. Aí seria, no caso, como a teoria de Newton previa, que a luz, ela não, no caso, não se desviaria. Mas como na teoria de Einstein, um objeto com massa deforma o espaço-tempo, a luz faz basicamente isso, ela curva na deformidade que o corpo com massa gera. Aí, basicamente, a luz que você vê, ela está atrás do objeto com massa, mas realmente você vê ela, daqui no caso da Terra, você vê ela de outro ponto. Vai mostrar aí, ó. No caso, você veria ela naquele ponto vermelho, mas no caso ela estaria no amarelo. Isso que se dá na teoria da relatividade geral. Bom, e para comprovar essa teoria, já antes de Sobral, teve vários outros lugares que testaram fazer essa teoria. Teve um aqui mesmo no Brasil, em 1912, foi testado no estado de Minas Gerais, mas infelizmente o tempo não colaborou muito e as fotos que foram tiradas em Minas Gerais não serviram para comprovar a teoria de Einstein. Algumas pessoas que participaram também para comprovar a teoria foram esses físicos. O alemão Herb, do Observatório de Berlim, que foi ele que organizou a expedição de 1912 para vir para o Brasil para fazer, mas infelizmente não deu certo. O outro foi o britânico Eddington, que foi tipo, a peça crucial para conseguir fazer essa teoria comprovada. Porque Einstein ele não era muito famoso mundialmente nessa época. Ele era conhecido apenas no país dele. A Eddington era a visão influenciadora, vamos dizer assim, da física. Foi ele que ajudou o Einstein a, vamos dizer assim, meio que compartilhar o trabalho dele para deixar o trabalho um pouco mais difícil. E foi Eddington também que teve a ideia de mandar duas expedições, uma para Sobral aqui e uma para Ilha do Príncipe, para ter menos chance de dar errado, no caso. E também o Henrique Morrison, que foi ele que escreveu, dizendo que um lugar bom para fazer observações seria no Brasil. Seria no Brasil, no estado do Ceará, no caso. Porque o tempo de aqui seria um tempo bom, e também como é no Ceará, aqui perto do Brasil, é uma área que não chove muito, não tem muito índice de chuva, no caso, aí o risco de dar errado ia ser bem menor. As expedições. No dia 8 de março de 1919, eles partiram, aí no caso, 2 semanas depois, o Cromwell e o Dyson, que foram os caras que vieram para o Brasil para testar essa teoria, eles desembarcaram no Pará. Eles ficaram basicamente mais umas 2 semanas no Pará antes de ir para Sobral, porque eles chegaram um pouco antes, aí eles ficaram só um pouquinho. Essa aí foi a equipe que
que fez a expedição para o Brasil. Tem os pesquisadores brasileiros, aí tem o Davidson Crowley ali na foto também. São os dois do meio. Aí no dia do eclipse. Bom, esse que eu vou falar agora foi um relato escrito por Cornélio, que ele escreveu e depois relatou. Falando que no dia 29 de maio, o tempo amanheceu meio nublado e que ele estava meio com medo de não conseguir tirar as fotos. Mas depois, como for passado o tempo do dia, as nuvens sumiram todas e ficou o clima perfeito para conseguir tirar as fotos. Já no outro lado do oceano, no caso da Ilha do Príncipe, o clima não foi lá essas coisas, tanto que choveu, teve temporal e foram tiradas muito poucas fotos que não foram tão nítidas como as tiradas em Sobral, no caso. Essas aí são algumas fotos tiradas, umas representações do eclipse, lá de como foi. Bom, das fotos tiradas da Ilha do Príncipe, só 2 fotos foram tiradas e foram usadas, mas essas fotos ficaram em qualidade horrível por causa da chuva e não serviriam muito bem para comprovar a teoria de Einstein. Já em Sobral foram tiradas 7 boas fotos, e as fotos foram cruciais para comprovar essa teoria dele. As fotos que tiraram aqui ficaram numa qualidade muito boa para a época, no caso, e foi aqui que, no caso, essas fotos que foram tiradas, 2 foram selecionadas para provar lá a teoria de Einstein. E agora a participação brasileira. A expedição foi chefiada por Maurice e mais 4 outros cientistas. Desses 4 outros foi o Davidson e o Corney e mais outros 2 cientistas que ajudaram a contribuição brasileira. E bom, mesmo quando eles chegaram aqui, alguns equipamentos não estavam funcionando direito, mas mesmo assim eles conseguiram, eles deram um jeito lá e eles conseguiram fazer suas observações do modo que eles desejavam, mesmo com alguns problemas. Esse aí é um jornal da época, um jornal de Londres, que na época era bastante famoso, que publicou sobre a teoria de Einstein, mostrando, no caso, o Brasil e a Ilha do Príncipe, falando que a teoria foi comprovada aqui. Bom, agora é a nossa conclusão, falando que Newton foi tecnicamente derrubado. Esse termo derrubado não foi eu que coloquei, tá? Ele está no artigo, porque é um negócio bem forte que está falando que ele foi derrubado. Mas bom, após a teoria dele ser comprovada, como posso dizer, Einstein meio que complementou, ele pegou umas partes falhas que tinha na teoria de Newton, umas partes que não faziam tanto sentido, porque a conta não batia, e com a teoria da relatividade geral, ele meio que atualizou essa teoria da gravitacional de Einstein, que no caso a teoria da relatividade geral é a teoria utilizada hoje para medir o movimento dos cosmos, a propagação da luz do carro, entender essas coisas. E foi essa experiência também, essa teoria de Einstein, que deixou ele famoso mundialmente. E antes disso, ele não era famoso, tipo, ele só era conhecido no país dele, mas aí foi logo depois dessa teoria que ele foi reconhecido, tipo, mundialmente. Uma curiosidade também que a Boa está falando é que Einstein, ele preferia a teoria de Einstein. Tanto que foi ele fez a questão de escolher as fotos que foram tiradas, mesmo ele não estando em Sobral, ele foi para a Ilha do Príncipe. Ele fez questão de escolher as fotos para comprovar a teoria de Einstein. Tanto que ele acreditava que a teoria estava correta, no caso. Bom, essas foram as referências que nós usamos para estudar, no caso. O slide foi feito apenas com um artigo científico. E basicamente é isso. Trabalho, pessoal. Perguntas? Sim. Bom, primeiro parabéns por trazer esse tema, né? Porque esse ano é centenário, né? Houveram várias celebrações, várias universidades, institutos no Brasil, né? Principalmente em maio. Principalmente em Sobral, né? Eu estive lá em maio. Algumas coisinhas assim sobre a sua apresentação. Talvez alguns discursos de escrita, né? Muita coisinha de português. Uns que perdido ali. Que pode ter um pouquinho mais de atenção, né? Agora, você citou o nome do Crowley, né? Que na verdade foi uma expedição americana também que se parou no Pará, né? Tem um artigo de um professor do Pará, o professor Crispino, ele publicou esse ano, talvez você pode dar uma olhada também. Ele é um artigo riquíssimo em detalhes assim, sobre
a chegada desses americanos no Belém, né? Depois eles subiram o Rio Amazonas, foram conhecer a Amazônia, foram para Sobral. E muitos detalhezinhos também interessantes, nuances, né? Por que o Sobral deu certo, por que no Príncipe não deu. Acho que vale a pena você dar uma lida também, para você também atualizar um pouco mais esses conhecimentos seus conhecimentos, né? Mas por enquanto é isso, né? Parabéns também pelo trabalho. Obrigado. Ótimo. Muito bem apresentado. Eu queria só, curioso com o vídeo do experimento que você mostrou. Esse vídeo você pegou na internet ou foi um experimento que você fez? Não, esse vídeo a gente pegou de uma página de professores do Facebook. Você chegou a pesquisar como que esse experimento é feito, para quem sabe você poder tentar fazer esse experimento no futuro? Bom, criar ele? basicamente, o jeito que foi feito ali, eles pegaram uma folha de papel cartão, colocaram e pegaram uma bolinha. Primeiramente foi uma bolinha de ping-pong e colocaram e botaram feixe de luz. Aí depois eles pegaram uma bolinha, não sei o que era aquela bolinha, mas era uma bolinha um pouco mais pesada. E colocaram no papel cartão, aí afundou um pouquinho e fez a deformidade no caso. Acho que é um experimento muito bacana, aparentemente simples de se fazer, e de repente você pode tentar, para continuidade, você conseguir implementar esse experimento no seu trabalho. No papel aquilo, É bom. Assim com uma folha de papel cartão. e tem um laser. Sim, um Mas laser. sobre, Tá. toda hora eu estou, de uma certa maneira, Sinceramente, gerenciando o papel, como é que é? eu não sei como é que ele fez com aquele laser tão devagarzinho assim. Não sei. Eu fiquei curioso, mas bom, você disse que é um papel, talvez. De repente pesquisar um pouquinho, tentar entender melhor como fez, porque é um experimento ótimo, né? Se conseguir fazer, é bem didático. Bem legal. E só mais um comentário também, acho que vale a pena para implementar. A questão final, né, do Newton derrubado, em parte sim, mas tem um ponto interessante que a gente, na física, nas teorias gravitacionais, a gente fala muito que é o chamado limite newtoniano. A questão é a seguinte, a teoria de Newton, ela não passa a ser errada de uma hora para outra. Ela é limitada, né? Mas ela funciona muito bem dependendo do nível de precisão que você quer tratar. Para você descrever órbitas no sistema solar, dependendo do nível de precisão, ela funciona muito bem. Tanto é que foi uma condição para o próprio Einstein, quando formular a teoria dele, exigir que num limite de campos fracos, né, pouca massa, a teoria dele reproduzisse o resultado de Newton, né? Então Newton sempre foi um parâmetro e continua sendo até hoje, né? Então assim, ao mesmo tempo que conceitualmente são duas teorias bem diferentes, a teoria de Einstein busca reproduzir os resultados de Newton num certo limite, né? Então, realmente, como você falou, derrubada é um pouco forte, né? Sim. Mas para você implementar aí nos seus trabalhos, né, lembrar de que a teoria de Einstein, ela recupera os resultados de Newton num certo nível de aplicação, né? Esse é um parâmetro que você usa para você construir teoria, né? Porque a teoria de Newton continua sendo útil, né? Inclusive acho que nos estudos de galáxias, onde é muito mais fácil você trabalhar com a teoria de Newton do que com a de Einstein, matematicamente, e os resultados são satisfatórios. No caso, ele pegou a de Newton como base para a dele. Exatamente. Bom, mas é isso. Obrigado pela apresentação, foi ótimo. Mais alguma pergunta? Tá ok, cara. Muito obrigado.